Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Estamos chegando mais uma vez, mais um dia que Deus nos deu, para continuarmos o nosso projeto de evangelização dos povos. Naturalmente temos contado com a sua ajuda, temos contado com o seu compartilhamento. Naturalmente você tem assistido aos nossos vídeos e isso tem alegrado o Senhor. Essa é a nossa missão aqui na terra, levar a palavra de Deus nos mais longínquos rincões. E hoje, a internet, sem sombra de dúvida, é o instrumento que Deus preparou para esse trabalho. Muito obrigado a você que é inscrito e você que costuma assistir e comentar. Deus abençoe grandemente a sua vida. Convido para ler conosco aqui no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 13, versículos 9 e 14. 1 Samuel 13, 9 e 14. No versículo 9, nós lemos: Então disse Saul: Trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Queridos ouvintes, amigos deste canal, nós queremos falar nessa oportunidade sobre o tema Tragédia no altar. O texto lido trata de uma batalha prestes a acontecer em Gilgal. A Bíblia diz que os filisteus cercaram os israelitas com um sem número aparato de homens, de carros. Diz a Bíblia que os filisteus se juntaram com 30.000 carros, 6.000 cavaleiros e povo em multidão. A Bíblia diz ainda que quando o povo de Israel viu aquele aparato, o povo se amedrontou e começou a se esconder. Viu que estava em aperto e começou a se esconder nas cavernas, começou a se esconder nos pinhais, nos penhascos. E Saul entendeu que aquela fuga era porque o profeta Samuel estava demorando. Quando ele viu aquele aperto, naturalmente a Bíblia não é muito clara sobre isso, mas ele deve ter mandado um recado, uma mensagem, e Samuel prometeu ir ter com ele para pedir a Deus em favor do povo. E o relato bíblico diz que Saul esperou 7 dias. Samuel não apareceu naqueles 7 dias que ele tinha aprazado com Saul. Então diz a Bíblia que Saul, de forma errada, ofereceu sacrifício no altar. O sacerdote era a pessoa ordenada por Deus, autorizada por Deus para oferecer sacrifício. Não era o rei. O rei era uma autoridade política. Ele não podia entrar, não podia usurpar as funções do sacerdote e oferecer sacrifício. Ele ofereceu. Ele perdeu a paciência. E a Bíblia diz que ele mesmo diz aqui que eu forcei-me, no capítulo 13, versículo 12, ele diz: E forcei-me e ofereci sacrifício. Isto é, ele reconheceu que fez algo errado. Ele forçou uma situação que não poderia acontecer. Quando ele acaba de oferecer o sacrifício, Samuel chega. E a Bíblia diz que ele corre ao encontro de Samuel para o saudar. Samuel já sabia, Deus já havia revelado que ele havia feito algo contrário à vontade de Deus. Então Samuel diz na cara dele: Você fez algo que Deus reprovou. Glória a Jesus. Olha o que Samuel diz. Então disse Samuel a Saul: Agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá o teu reino.
Alguém pode dizer, não, mas Saul estava ali no 2º ano do reinado. Por que ele reinou 40? A palavra diz, a Bíblia diz que Deus não o substituiu. Deus não prometeu substituí-lo ali. Ele disse, o seu reino não subsistirá. Isto é, o seu reino vai ser de fracasso, o seu reino vai ser de problema, porquanto você fracassou no altar. E tem alguns episódios que nós vamos ver aqui, de quando, a partir dali, a partir daquele fracasso, a partir daquele pecado, a partir daquela forçação de barra, ele começou a descer, como se alguém descendo uma ladeira. Eu faço até uma comparação, irmãos, com o filho do profeta, que estando cortando madeira, o machado caiu no rio. E ele, vendo que com o cabo ele não podia trabalhar, ele buscou socorro em Eliseu. Eliseu foi lá e, com a ajuda do Senhor, fez com que o machado flutuasse. Saul não fez isso. Saul sabia que havia fracassado, Saul sabia que havia caído, Saul sabia que o seu reinado seria de problemas, seria um reinado de turbação. Ele continuou reinando. E a Bíblia diz que naquele afã de continuar no poder, ele recebeu uma ordem de Deus para lutar contra os amalequitas. E Deus diz no capítulo 15, versículo 3, desse livro de 1 Samuel. Vejamos o que é que Deus diz a Saul. Versículo 3. Vai, pois, agora e fere a Amalequita, e destrói totalmente tudo que tiver, e não perdoe nada. No versículo 9, do mesmo capítulo, a Bíblia diz o seguinte: e Saul e o povo perdoaram a Agag, ao melhor das ovelhas e das vacas, e as de segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia. Porém, aquilo que era vil, eles desprezaram, eles destruíram totalmente. Meus queridos irmãos, quando um líder fracassa no altar, ele fica uma pessoa de difícil tratamento, ele começa a liderar com poucos, ele não ouve mais a ninguém. Se ele não ouviu a Deus, se ele desobedeceu a Deus, claro que ele não vai obedecer a homem nenhum. Quando o líder fracassa no altar, ele passa a defender os seus próprios interesses. Quando você vê um líder que emprega o seu maior tempo, o seu maior esforço para a arrecadação de bens, para adquirir riquezas, esse é o péssimo sinal de um líder fracassado, que está apenas trabalhando, mas não com o machado, está com o cabo ali e não está fazendo coisa nenhuma que agrade nem a Deus e nem aos homens. Então, primeira coisa que ele fez, ele perdoou o rei Agag com seus bens para lhe fornecer bens materiais. Ele é o líder que trabalha com aquilo que lhe é conveniente. Quando Saul fracassou no altar, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se afastou dele e o assombrava um espírito mau. O Espírito de Deus se afastou dele e ele agora vivia assombrado com o espírito mau. A Bíblia diz que também ele se acovardou diante de Golias. Deus teve que usar Davi para matar Golias, para que o nome do Senhor não fosse rejeitado ali naquele lugar. Foi tomado por um espírito de ciúme, quando lá naquele episódio as mulheres cantavam: Davi matou seus 10 milhares e Saul seus milhares. Ele ficou enciumado de Davi e queria matar a Davi. Um homem santo, um homem de bem, um homem reto, um homem segundo o coração de Deus, teve que fugir para não morrer nas mãos do fracassado rei Davi, o rei Saul. Também ele foi, naquele fracasso dele, o Senhor se afastou dele e a Bíblia diz que Deus não mais respondia às suas orações. Já sem ter mais o que fazer, já no final dos seus tempos, já com o fracasso total assumido no seu reino, a Bíblia diz que ele buscou uma feiticeira. Glória a Jesus. Queridos irmãos, infelizmente,
o retrato de pessoas que fracassam desde o altar. A pessoa que fracassa no altar, como Saul fracassou, e não pede perdão a Deus, que fica escondendo, que fica só levando com a barriga, só porque ele é o detentor do poder, essa liderança não vai. É como o Samuel disse, o seu rei não subsistirá. O tempo passa como passou com Saul, 38 anos, ele empurrando as coisas, enganando, trapaceando, mas Deus não estava com ele, porquanto ele havia fracassado no altar. Que o Senhor nos abençoe e que nós tenhamos o cuidado, o grande cuidado. O altar é o lugar de sacrifício a Deus. É o lugar de sacrifício, é o lugar de sinceridade, é o lugar de falar a verdade, é o lugar de pregar a palavra de Deus, é o lugar de reconhecer a soberania de Deus. Mas muitos fracassam no altar e continuam guardando os seus problemas, mas a Bíblia diz que quem confessa as suas transgressões e deixa, encontrará misericórdia, mas quem as encobre nunca prosperará. Então, o reinado, a liderança das pessoas que fracassam no altar não é próspera. Não é próspera. E a razão que Saul apresentou para se apressar e oferecer o sacrifício. Não, o povo tá se espalhando. Não era essa a razão que o povo se espalhava. O povo estava se espalhando primeiro com medo. O aparato dos amalequitas era muito grande, em razão deles que só tinham 2.000 homens. A Bíblia diz que como ele estava começando o reinado e havia ali a transição dos juízes para os reis, ele não tinha um exército formado ainda, apenas 2.000. O povo começou, primeiro, porque estava com medo. E segundo, porque não sentia segurança na liderança de Saul. Saul era um covarde, era alguém que não estava sabendo ainda fazer as coisas de Deus, e era alguém que não inspirava confiança no meio do povo. Tanto é que, lá no início, a Bíblia diz que ele tinha 2.000 homens ao seu redor. Mas cá, quando aconteceu a reprovação daquilo que ele fez, a Bíblia diz que ele contou e tinha apenas 600 varões. 600 varões. Então, não justificava ele errar no altar, sacrificar no altar, usurpar dos direitos que não eram dele, porque o povo estava se espalhando. O povo se espalhava porque não confiava na liderança dele. Era alguém que não inspirava confiança. É aquele tipo de gente que diz uma coisa aqui e faz outra. São pessoas que assumem um compromisso e não cumprem. É isso que afasta o povo. É isso que afugenta o povo. E não porque alguém demorou a cumprir um compromisso, que todo mundo tem seus direitos de atrasar um compromisso, dependendo daquilo que lhe convier, das suas possibilidades. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. E até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá.